nos dá de poder, em ligeiro tempo, trazer mais um comentário dessa disciplina que é a teologia, ou a ciência que estuda o ser de Deus. Ela estuda, isso não quer dizer que ela tenha resposta. E com certeza não tem resposta, nem para tudo que queremos, ok? Então a gente tem aí essa disciplina. E nesse último capítulo traz aí uma ideia, um raciocínio, uma visão da Trindade. A Trindade tanto no Antigo Testamento como a Trindade no Novo Testamento. Okay? Então o capítulo 4 é o capítulo desse comentário. E aí tem aí a Trindade de Deus. E a Trindade diz respeito à revelação de Deus, ao passo que unidade refere-se à existência de Deus. Então, o que eu posso afirmar aqui, à luz desse comentário que nós temos nessa apostila, é que a Trindade no Antigo Testamento, ela não se destaca tanto como no Novo Testamento, mas ela é muito visível no Antigo Testamento, ok? Por exemplo, nos primeiros versos do livro de Gênesis, nós vamos ver lá os três. Façamos o homem. A expressão façamos o homem nos leva a um plural, nos leva a entender que há três, tá certo? Uma vez que a gente entende Deus se revelando, que também a palavra revelar quer dizer manifestar, na pessoa do Filho e do Espírito. Entendeu? Nós entendemos também a obra da sua criação, idealizada por Ele, executada pelo Filho, que também diz respeito à missão, né? Idealizada por Deus, executada pelo Espírito Santo e adaptada nos nossos corações executada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, e adaptada em nossos corações pelo Espírito Santo. Ok? Façamos o homem, no princípio criou Deus os céus e a terra se forma, e disse Deus, haja luz. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então a gente vai ver o Espírito Santo de Deus sobre a face do abismo, e a palavra que é Jesus, a gente vai ver João dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, então o verbo é Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então a gente vai ver de uma forma, por que não dizer implícita, a Trindade no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ver a Trindade de forma mais explícita. Okay? Então, esses primeiros pontos é disso que se trata. Tá certo? Então, a gente tem a Trindade no Antigo Testamento, tem uma introdução sobre a triunidade e a Trindade. Né? A triunidade, ela traz a ideia de a tríplice manifestação, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É o que eu acabei de falar. O Pai idealiza, o Filho executa, e aí o Espírito Santo adapta em nossas vidas, em nosso coração, quando aceitamos a Ele como Salvador. Já estou falando da Trindade. A triunidade significa o tríplice modo de existência de Deus, que é a existência em três. Ou seja, não se trata de três deuses. Okay? Se trata de um Deus que se revela ou se manifesta em três pessoas. Ok? Em três pessoas distintamente. Então é bom que isso aí seja bastante compreendido. Aliás, a gente tem uma referência aqui que diz que se nós entendemos isso aqui, com certeza, mas eu quero voltar aqui ao sentido que a gente tem estudado ao longo dessa disciplina. Nem tudo, não é porque a cognoscibilidade me mostra Deus querendo ser conhecido, que vamos entender Deus na íntegra. O que acontece? É possível conhecer você, mas até falar com você, mas não te conhecer totalmente. Não é verdade? E outra, eu sou casado, vou usar aqui o exemplo do meu casamento. Eu sou casado, vai fazer 30 anos com a minha esposa, e eu estou começando a conhecer ela agora. Imagina Deus. É que nem nossos pensamentos, todos os pensamentos, todos os seus pensamentos, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, você expõe. Nem a pessoa mais íntima. Quem é a tua pessoa mais íntima aqui, fisicamente? É o teu cônjuge. Pode ser um filho, mas você expressa, nem tudo você fala. Não é verdade? Então é a mesma coisa. Então isso aí me leva a entender que eu, por esse fato, por esse motivo, eu não te conheço.
Você entendeu? Porque isso é um incógnito, isso é um mistério. Ok? Então se trata de Deus. Então entender a Trindade, entender a Trindade é entender o próprio Deus. Então quando é que a gente vai chegar a uma conclusão meio da Trindade? Só se Deus assim permitir, quando a gente estiver na glória. Ok? Então deixo aí esse comentário para você. Seguindo aqui, a gente vai ver aqui justamente a Trindade no Antigo Testamento. E a gente tem aqui alguns aspectos da Trindade, algumas ideias da Trindade, visões, né? No Antigo Testamento. A gente vai ver aí, tem referências bíblicas, eu aconselho que vocês estudem a lição, a disciplina, a apostila associando a palavra de Deus e com reverência, com humildade, simplicidade e reverenciando sempre o nosso Deus, tá certo? E oração, não se esqueça da intimidade. Orar é se relacionar com Deus, ok? Então a gente tem algumas referências. O Pai como uma pessoa distinta do Antigo Testamento. E aí a gente tem o Messias no Antigo Testamento e a gente tem também o Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque falar da Trindade é falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Então, lembrando que a gente também tem a disciplina Cristologia e Teontologia. Okay? Mas falar da Trindade é falar do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então a gente tem aí a Teontologia, que é a ciência que estuda de Deus, a Cristologia, que estuda o Cristo, né? E tem a Pneumatologia, que estuda o Espírito Santo. Mas falar da Trindade, eu falo das três pessoas, e aí, portanto, eu vou falar de Deus. Então, a teologia, ela poderia se isentar da Trindade, porém não se isenta. Não, quando a gente vai falar também da Cristologia e da Pneumatologia, a gente também tem a parte da Trindade. Okay? E a Cresiologia também traz a Trindade. E também na Missiologia traz a Trindade. Entendeu? Por que não dizer esse assunto da Trindade está entrelaçado em todas as disciplinas da teologia? Por quê? Porque em teologia sem Deus só é teologia porque existe um Deus Todo-Poderoso. Então eu espero que você entenda isso aí. Tá certo? E aí a gente tem o Filho, é Deus. Tem uma boa descrição aqui dentro desse aspecto. A Trindade no Antigo Testamento. É o que eu falei, a Trindade no Novo Testamento. E aí, seguindo aqui, a gente tem aqui na ordem do batismo, a Trindade na ordem do batismo. A gente vai ver que quando Jesus foi ser batizado, a gente vai ver que João Batista ele vem, João Batista ele disse que Jesus dá uma descrição, né, aquele que vem após ele não era digno de desatar o sapato, a sua sandália, mas ele foi a si mesmo. E a gente vai ver a voz do céu que diz: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E o Espírito Santo, o Espírito Santo em forma de pomba e o Filho ali. Então a gente vai ver a Trindade, uma manifestação ali. Jesus em pessoa, ok? Estava ali sendo batizado. O Pai falou, a voz de Deus, e a pomba representando o Espírito Santo. E a gente vai ver também na oração sacerdotal, no ensino de João, na bênção apostólica, né? a graça do nosso Senhor, aliás, que é o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Então ali você vai ver também a presença na bênção apostólica da Trindade. Ok? Então é isso que ficou aí para o final da nossa disciplina Teontologia, ok? Um assunto de extrema importância que é a Trindade. Eu tenho certeza que esse assunto é um assunto complexo, isso é fato, e não é com 10 minutos que eu vou tentar colocar isso na sua cabeça. Isso aqui é um assunto, é um estudo que requer tempo, porque não toda a tua vida. Eu, desde que me vi dentro da igreja como servo de Jesus, eu procuro e tenho tentado de forma analítica, né, investigativa mesmo, compreender, e confesso para você, é realmente um desafio, mas isso me instiga mais ainda para perseverar nessa, porque
eu sinto que para mim conhecer uma pessoa eu preciso convivê-la. Então eu procuro conviver com Deus, procuro, sabe? E não tem outra maneira de se relacionar, conviver com Deus, para me conhecer mais Ele, senão através da sua palavra e também da oração, palavra e oração. Então, esses dois alimentos diários que nós precisamos, ele é impulsionado em nossas vidas pela pessoa do Espírito Santo. É como se se ele abrisse tudo para nós, então a gente poderia perder esse desejo, essa vontade que nós temos e cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer. Então deixa aí esse comentário, que Deus venha te abençoar poderosamente e até aí a próxima disciplina que iremos estudar. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.